Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o quinto domingo da Quaresma. O evangelho que vamos meditar encontra-se em João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou-se de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando-a a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, e a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a meditar sobre a misericórdia do Senhor. A exemplo do Evangelho de domingo passado, cuja evidência e a tônica recaiu sobre o Pai misericordioso, hoje, igualmente, nós temos mais uma vez a manifestação da misericórdia de Deus para com os pecadores. O Evangelho começa dizendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E com esta indicação, podemos intuir que Jesus estava em um local e depois ele volta ao templo. Então, com esta ida ao monte, estando no templo, Jesus vai ao monte como aquilo próprio que o monte revela, local de encontro com Deus. Então Jesus sai do templo e vai ao monte, e estando no monte ele vai estar com Deus. Depois que ele volta do monte, desse encontro com Deus, o seu Pai, Jesus, naquela madrugada, uma multidão está ali para escutá-lo. Uma multidão está naquela hora da manhã, diz o texto que era madrugada, mas mesmo o avançar da noite não é motivo para que aquelas pessoas se afastem. Pelo contrário, estavam ali meio que à espera da chegada de Jesus, porque tinha o desejo de ouvir uma palavra que tocasse o seu coração, uma palavra que desse sentido às suas vidas. E diz o texto que Jesus ensinava naquela madrugada a todos que ali se encontravam. O Evangelho não nos diz qual era o ensinamento de Jesus. Depois nós encontramos nesse intervalo, quando Jesus volta do templo que está a ensinar, os mestres da lei e os fariseus também foram ao encontro de Jesus, mas não foram porque queriam encontrar-se, subir ao monte para rezar, para orar, mas foram ao encontro de Jesus com uma razão muito específica, e era justamente conduzir uma mulher que foi surpreendida em adultério. Foi para isso que eles
foram a Jesus para condenar, para decretar o inferno para aquela que foi surpreendida em adultério. Então eles foram a Jesus e colocou a questão. A mulher que chega ali diante de Jesus sem nome e sai com: vai em paz, minha filha. Chega diante de sem nome apenas com um enorme peso sobre as suas costas. Esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. A lei diz que mulheres como esta devem ser apedrejadas. E tu que dizes? Mestre, que dizes tu a respeito dessa situação? Jesus poderia ali dizer, apenas fazer duas coisas. Ou dizer àquela mulher que ela estava perdoada, e para ele seria o motivo que Jesus tinha ido contrário à lei de Moisés, então era motivo para condenar, já tinha. Ou simplesmente Jesus podia não perdoar aquela mulher e dizer que a lei deveria ser cumprida e ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus preferiu tomar uma outra postura. Ele abaixou e começou a escrever na areia. Escrevendo na areia, não sabemos qual era o que Jesus escrevia, mas aquilo que ele fez revelou o que era que ele estava escrevendo. Possivelmente, aquilo que ele escreveu foi misericórdia. E aquele escrever na areia impactou a vida daquela mulher, mas ao mesmo tempo levou os fariseus, os mestres da lei, a um silêncio muito profundo. No primeiro momento eles começaram a questionar qual era a ação, qual era a resposta que Jesus tinha a dar frente àquela situação. E Jesus não responde, mas olha para eles e simplesmente diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí continuou a escrever, e com certeza escreveu: misericórdia é o Senhor. Misericórdia e perdão é o Senhor. E aí quando Jesus escreve enquanto ele está ali escrevendo, a começar pelos mais velhos, todos foram embora. E todos foram embora porque aquele silêncio levou-os a uma reflexão. E a reflexão foi justamente que todos eram pecadores e que, portanto, ninguém podia jogar a pedra naquela mulher. E aí, ao final, Jesus fica só com aquela mulher. Ergue o olhar, levanta e olha para aquela mulher dizendo: cadê eles? Não te condenaram? Também eu não te condeno. Vá em paz e de hoje em diante não peques mais. Foi a palavra que Jesus deu àquela mulher. Mas hoje também é a palavra que Jesus está dando a você que está escutando esta homilia. Aquela mulher chegou diante de Jesus por um pecado que ela cometeu, o adultério. E ali foi para ser morta. E se não fosse Jesus, ela não sairia dali, a não ser morta, e morta de uma morte muito triste, apedrejada. Mas encontrou a misericórdia, não só aquela que Jesus escreveu na areia, mas a misericórdia com ato, com atitude. E ali, naquele momento, Jesus deu àquela mulher uma segunda chance. Hoje, possa ser que o meu e o teu pecado não seja o adultério. Mas o que Jesus disse àquela mulher? Vás e de hoje em diante não peques mais. E a mim e a você, o que Jesus tem a dizer? E a mim e a você, o que Jesus hoje vai dizer? Vá em paz e de hoje em diante não peques mais. Que cada um de nós, todos nós possamos fazer uma reflexão. Aquela mulher foi o adultério. E nós, o que Deus quer e espera de nós, o que está pedindo. Por isso, é tempo de recomeçar. É tempo de uma vida nova. É tempo de uma vida restaurada. E o Senhor quer nos dar essa vida nova. O Senhor está dizendo hoje a mim e a você: vá em paz e de hoje em diante não peques mais. Você sabe de qual pecado Jesus está falando para você de hoje em diante não mais pecar. Você sabe qual é
o pecado que está te levando para uma vida que levou aquela mulher. Tu sabes, você sabe qual pecado você deve lutar e qual pecado Jesus está dizendo hoje a você. Vá em paz, o teu pecado foi perdoado. Mas, por favor, não volte a pecar. Por favor, não volte a cair. Porque caindo e pecando, possa ser que não tenha volta, possa ser que não consiga voltar. Que a divina misericórdia do Senhor nos sustente e nos encoraje, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.